A paz, irmãos, boa noite. Nós vamos continuar o nosso seminário de louvor e adoração. Se você quiser acesso à apostila, aponte aí sua câmera para o QR Code à sua frente. E a apostila está disponível aí gratuitamente. É o primeiro que vai aparecer aí no menu o QR Code vai abrir. Se você não tiver acesso ao QR Code, então você pode pedir para Adriel enviar para você a apostila. Inclusive eu dei uma atualizada nela hoje. E aí você pode solicitar a ele envia para você a apostila atualizada. Nós estamos no capítulo 2. Enquanto você acessa aí a apostila, pode colocar o slide, por favor. Estamos no capítulo 2, que vamos ver então o louvor no Antigo Testamento. Mas antes, deixa eu só lembrar aqui que sexta-feira nós vamos estar com a mini vigília acontecendo. Sexta-feira, agora às 10 da noite, nós vamos estar aqui das 10 à meia-noite, por volta da meia-noite. Obrigado pelos usos. Queria convidar você a estar conosco aqui, louvando e adorando. As mini-vigílias têm sido um tempo muito precioso para a gente praticar, inclusive, o que nós estamos aprendendo aqui. Não é apenas aprender na teoria, mas praticar. O importante é colocar em prática. Então vamos lá. Primeira referência de louvor no Antigo Testamento. De louvor não, de música, na verdade. Gênesis 4, 21. Você vai ter que abrir sua Bíblia, porque eu não coloquei as referências nos slides, porque seria muita referência. Isso leva tanto tempo para colocar, que eu preferi então que a gente abrisse a Bíblia e acompanhasse na Bíblia, tá? Gênesis 4, verso 21. Diz assim: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, a primeira referência sobre música na Bíblia é essa aqui, se referindo, na verdade, sobre instrumento musical, harpa e flauta, e o pai desses instrumentos, o criador desses instrumentos. Se você voltar alguns versículos, você vai encontrar de quem era essa descendência. Então, versículo 17 diz: coabitou Caim com sua mulher. Então, nós temos aqui a descendência de Caim. Não é necessário a gente aprofundar muito, porque vocês sabem que Caim, ele foi de uma descendência ímpia. A partir dele, na verdade, todos os seus descendentes, a partir dele, foram ímpios, porque Caim escolheu o caminho da injustiça, do assassinato, da inveja. E ele matou seu irmão, foi amaldiçoado por Deus, e a partir de Caim, todos os gerados daquela descendência eram uma descendência ímpia, amaldiçoada. Então veja, o pai dos primeiros instrumentos musicais da história é descendência de Caim. Então nós temos aqui, desde o início, uma geração que não temia o Senhor e que está envolvida com a música. Então nós vemos que a música já foi desvirtuada, não somente no céu, como a gente aprendeu semana passada, com a queda de Lúcifer, mas aqui nós temos a descendência de Caim sendo aquela que gerou os primeiros instrumentos musicais. Então, o louvor foi desvirtuado já desde o seu início. E em Romanos 1, 21, abra lá comigo, Romanos 1, 21, diz que os homens, os seres humanos, eles preferiram dar glória à criatura,
aos deuses do que ao Criador. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo que o ser humano desvirtuou a adoração desde o início. A adoração era para ser para Deus, e aqui Paulo está dizendo que mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Os deuses da mitologia grega, os deuses da mitologia egípcia, já prova a desvirtuamento, inventei uma palavra nova, desvirtuação. O desvirtuamento da adoração. Então, Romanos 1:21 diz que os homens preferiram dar louvor a si mesmos, aos seus deuses, do que dar glória ao Criador. Isso começou com a geração de Caim, uma geração ímpia. Agora vamos para outra referência agora. Nós estamos vendo no Antigo Testamento o louvor ocorrendo, em vários momentos da história do povo de Deus, da história da Bíblia. Êxodo capítulo 15. Então vamos para lá agora. Esse é o registro do primeiro cântico ao Senhor. E esse cântico é o cântico de Moisés. Eu não vou ler, ele é bem extenso. Aqui só vai ter as referências, tá? A gente vai ter que ir para a Bíblia e abrir na Bíblia. É bom que você pratica, né? Às vezes os versículos só no telão acomoda demais a gente, não é? É bom manusear a Bíblia, procurar aí para achar. Então, primeira referência de cântico na Bíblia, primeiro cântico registrado é o cântico de Moisés. Esse é um cântico de vitória, de livramento. O povo de Deus tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó seus carros e cavalos tinham sido afogados no Mar Vermelho. Então Moisés entoou um cântico. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. E aí nós temos o cântico de Moisés. Você pode ler depois. Ele é muito lindo, o cântico de Moisés. Agora, só uma curiosidade. Esse cântico, queridos, foi tão profundo. Imagina você cantar algo que Deus gostou tanto, que Deus se deleitou naquilo que você estava cantando, que o Senhor diz que esse cântico vai ser cantado por nós lá no céu, na eternidade. Já pensou? Que privilégio de Moisés. Moisés compôs um cântico que será cantado novamente na eternidade. Abra lá em Apocalipse 15, verso 3. Apocalipse 15, verso 3. A gente vai continuar no Antigo Testamento, tá? Mas eu só estou aqui mostrando a vocês o impacto que esse cântico de Moisés teve. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então, irmãos, é possível que uma canção seja cantada aqui na terra e ela ressoe na eternidade. E esse foi o cântico de Moisés, de tão profundo, de tão impactante, que nós cantaremos o cântico de Moisés. Vamos para a próxima referência, o cântico de Miriam, também em Êxodo 15, agora o versículo 20 e o 21. Êxodo 15, 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Então nós temos agora profetisa Miriam,
se é profetiza é porque ela profetizava. Temos um instrumento de percussão aqui, tamborim, todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então agora nós temos louvor e danças associados pela primeira vez na história da Bíblia. Miriam lhes respondia, e é interessante porque o cântico de Miriam é o primeiro versículo do cântico de Moisés. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então nós temos agora o cântico de Miriam com instrumento musical, tamborim, e com dança. Então é interessante quando você vai associando essas coisas, né, para a gente entender que o que fazemos hoje, alguém já fez milhares e milhares de anos atrás. Miriam dançou na presença de Deus, posso dançar na presença de Deus. Ok? Vamos para mais um cântico registrado. O cântico de Débora e Baraque. Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5. Adriel, eu enviei a apostila atualizada para o teu WhatsApp. Aí se alguém mandar mensagem para você, aí você reenvia a apostila para essa pessoa. Nós não vamos ler também o capítulo, porque ele é bem extenso. Mas no capítulo 5 de Juízes, do livro de Juízes, dos Juízes, nós temos o cântico de Débora. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filhos de Abinoão, dizendo. E aí está registrado as palavras de Débora e Baraque. Esse é um cântico de vitória também. Por quê? Porque havia um inimigo, não é, que estava afrontando o povo de Deus, atacando o povo de Deus. E Deus usa uma mulher chamada Jael. E essa mulher, corajosamente, ela recebe em sua tenda o comandante militar dos exércitos inimigos, Sísera. E ela chama ele, ele vai para a tenda, ela dá comida, ele dorme, e enquanto ele está dormindo, ela pega uma estaca e crava na fronte daquele guerreiro. Uma mulher, que mulher corajosa, Jael. Aí então, nós temos em seguida o cântico de Débora e Baraque. Então é um cântico de vitória também, é um cântico de livramento. E vamos para o próximo cântico no Antigo Testamento, que é o cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2. Então, depois que Ana tem a resposta do seu milagre, o nascimento de Samuel, como a gente pregou domingo, aí diz, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. É interessante que o cântico de Ana é muito parecido com o cântico de Maria. A gente depois vai ver o cântico de Maria quando a gente for para o louvor no Novo Testamento. Mas são muito parecidos. Provavelmente Maria se inspirou no cântico de Ana. E o cântico de Ana é um cântico de gratidão. Certo? Então o cântico de Moisés, de Miriam e de Débora são cânticos de livramento, celebração pela vitória. O cântico de Ana é um cântico de gratidão pela resposta que ela havia obtido, né, do Senhor. Então, estamos citando aqui, irmãos, tem outros cânticos no Antigo Testamento, mas é suficiente esses para nós entendermos que o povo de Deus sempre cantou as suas histórias, suas vitórias. O povo de Deus sempre usou o cântico, a música com instrumento, né, ou não, o cântico apenas vocal, ou o cântico com instrumento, mas o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, é um povo musical. Nós temos uma herança musical que já vem do Antigo Testamento. Então, por que nós temos cânticos nos nossos cultos? Porque vem do Novo Testamento e porque vem já do povo de Israel. Então, o povo de Israel é um povo muito festivo. Agora, eu quero que a gente
analise algumas referências aqui importantes sobre o louvor ainda no Antigo Testamento. Vamos para Números, capítulo 10. Números 10, verso 14. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. O tabernáculo ficava no meio do arraial e tinha tribos organizadas ao norte, a leste, a oeste e ao sul. Certo? Então, o norte tinha 3 tribos, leste, 3 tribos, sul, 3 tribos e oeste, 3 tribos. Então, 4 lados, vezes 3, 12 tribos. E a tribo de Judá era a que subia primeiro. Então, quando o Senhor levantava a nuvem, porque durante o dia tinha uma nuvem pairando sobre o arraial. E à noite essa nuvem se tornava uma coluna de fogo. Então essa nuvem era o que determinava quando eles paravam e quando eles marchavam. Quando a nuvem levantava, era o sinal de que eles tinham que organizar tudo, fazer as bagagens, recolher tudo do tabernáculo, todos os utensílios, e quando a nuvem se levantava, era tempo de preparar a bagagem. Quando a nuvem começava a andar, a se mover, eles se moviam com a nuvem. E aí quem se movia primeiro? Judá. Judá e as outras 2 tribos que estavam com Judá. Certo? Deixa eu só conferir aqui, rapidinho, em que posição Judá estava. Judá estava na posição leste, que apontava para o nascer do sol, certo? Então, se estava a leste, o nascer do sol, Judá era quem se levantava primeiro. Mesmo que a nuvem fosse para outra direção, digamos, para o norte, mas aí Judá e Issacar e Zebulon eram 3 tribos. Judá, Issacar e Zebulon, essas 3 tribos se levantavam e seguiam a nuvem em primeiro lugar. E aí, depois as outras, né, sul, oeste e norte. Ok? Então, Judá era a primeira tribo. Agora, preste atenção. O nome Judá significa louvor. Então não é por acaso. Judá significa louvor. Volta comigo no Gênesis para o nascimento de Judá. Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Jacó tem filhos com Lia. Lia tinha sido a desprezada. Lembram da história, né? Que Jacó, ele fez um trato com Labão, seu tio, e Labão deu a Jacó a filha mais velha. Enganou ele, porque o trato era para ser Raquel. Mas ele troca e dá a filha mais velha. Aí Jacó vai reclamar e ele diz: não, então eu lhe dou a filha mais nova, mas aí você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Então o total que ele trabalhou de graça foi 14 anos. Quem ouviu a palestra lá, aquela sabe de tudo, né? E aí com Lia, a desprezada, Deus fez com que Lia não ficasse com cara de Lia, mas que ela desse à luz primeiro. Então ela foi privilegiada, Lia, a desprezada, porque Deus, ele, gente, é interessante, né, como Deus age.
quando Deus ele vê desprezo, injustiça, né, quando ele percebe alguém, né, sofrendo, alguém sendo menosprezado, Deus ele toma a causa daquela pessoa. E Lia, apesar de não ter sido a mulher amada de Jacó, porque Jacó amava Raquel, mas Lia é a que dá à luz as primeiras tribos. E aí ela deu primeiro luz a Rúben. Vai passando aí, tá? Não vou ler tudo não, porque senão a gente não termina. Capítulo 29 de Gênesis 31 em diante. Vai seguindo aí, tá? Verso 32. Deu à luz a Rúben. Depois ela deu à luz a Simeão. Verso 33. Depois ela deu à luz a Levi. Verso 34. E depois ela deu à luz a Judá. Verso 35. E vamos ler aqui o verso 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor. Então, vocês sabem que os nomes na Bíblia, nessa cultura, tinha significado, não era colocado aleatoriamente. Nossos nomes provavelmente foram colocados porque nossos pais acharam bonito, né? Eu conto o meu nome, né? Meu nome foi porque minha mãe perguntou a uma amiga que nome ela sugeria. E a amiga dela disse: coloca Marcos Alexandre, porque é o nome do meu ex-namorado. E ela colocou o meu nome, Marcos Alexandre. Eu amo o meu nome, tá? E ainda ela disse assim: mas é Marcos com U, certo? E Marcos com U é mais chique, né? É um nome mais nobre, né? Tem um peso assim maior, né? Mas esses nomes eram colocados de acordo com as circunstâncias, com o momento, com alguma coisa relacionada àquele bebê. E aqui Lia está dizendo: eu louvarei o Senhor novamente. Coloca o nome dele Judá, porque Judá significa louvor. Ok? Então, vamos lá. Voltando, só mostrei a origem do nome de Judá. Vamos voltar então para Números 10, 14. Era a primeira tribo que se levantava no arraial para marchar. Deus estava dizendo o que com isso? O louvor deve subir primeiro. O louvor deve ir na frente de tudo. Preste atenção, queridos. O que é que está indo na tua frente? O que é que vai adiante de você para você acessar o trono de Deus, para você acessar a presença de Deus? O que é que está subindo na tua frente? Isso é importante. Porque o Salmo 100 diz: apresentai-vos diante dele com cânticos. Então o Salmo 100 está dizendo que quando eu me apresento a Deus, na minha frente ou à minha frente, tem que subir o louvor. Se sobe reclamação, murmuração, crítica, Deus não vai aceitar. Você está fechando as portas. Porque o que tem que subir primeiro é louvor. Louvor abre portas. Vamos para a próxima referência. Juízes 1. Juízes capítulo 1. Versos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: olha o que eles pediram, consultando ao Senhor. Perguntaram: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Verso 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá. Não é filho de Israel subirá não, viu? Judá subirá primeiro. Perguntaram: Deus, quem vai na frente para pelejar contra os cananeus? E o Senhor diz: quem vai na frente é Judá. Quem vai na frente é o louvor. Quem vai na frente é o louvor. Era um contexto de guerra.
Mas Deus está dizendo, em um contexto de guerra, primeiro tem que subir o louvor. Vamos para a próxima referência. Salmo 68, 25. Salmo 68, verso 25. Os cantores iam adiante, atrás dos cantores, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Aqui seria com pandeiros, instrumento de percussão também. Então o Salmo 68, 25 diz que os cantores iam na frente, desculpem. Os cantores iam na frente, os tocadores iam logo atrás e mais atrás, no meio, entre o povo e aquela tropa de elite, estavam as mulheres, as moças, no caso, donzelas aqui, são moças virgens, não casadas, que iam com pandeiros, instrumentos também musicais. Então, 3 referências aqui que nos mostra que o louvor deve ir na frente. Quem vai à minha frente, abrindo o meu caminho, o meu louvor. Então, reforçando Salmo 100, vamos lá. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com gratidão. E nos seus átrios com hinos de louvor. Então esse salmo aqui resume a importância, de nós não subir diante de Deus, nem com mãos vazias, com o coração vazio, nem reclamando, nem murmurando, mas subir diante de Deus e à nossa frente vai o nosso louvor. Vamos para outra referência agora, relacionada a outra questão. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Qual é o contexto da história? Saul estava agora possesso por demônios, por causa da rebelião dele, da desobediência dele. O Senhor disse, eu vou tirar o reino de você e vou dar a uma outra pessoa melhor do que você. Melhor no sentido de quebrantado, de obediente. Essa pessoa foi Davi. Davi foi ungido, versículos antes aqui do texto que a gente leu. Mas Saul não foi imediatamente tirado do trono, mas não tinha mais unção sobre Saul. O Espírito Santo não estava mais sobre ele. Porque no capítulo 10, quando ele foi ungido rei, o Espírito Santo desceu sobre Saul e ele profetizou. A Bíblia diz que ele ficou até como um bêbado, profetizando no meio dos profetas. Então ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo naquela época não habitava nas pessoas, certo? Hoje o Espírito Santo habita no crente. Mas nessa época não, o Espírito Santo vinha e voltava, ia e saía. Então, agora, nesse momento, Saul não está mais sendo visitado pelo Espírito Santo, mas ele está sendo possuído por um espírito maligno, um demônio. Possessão. Possessão é diferente de opressão. Opressão é externa. Possessão é interna, certo? Então, ele estava possesso. Em um momento de lucidez, ele pede para alguém trazer um tocador, um tangedor de harpa. E alguém diz assim, eu conheço uma pessoa, eu conheço o filho de Jessé. Aí no mesmo capítulo 16, é porque eu não vou me deter agora nisso, tá? Eu só quero falar do contexto da música
da adoração com a libertação. E aí alguém disse, eu conheço alguém. Aí Saul disse, pois mande chamá-lo. E Davi então vai para dentro do palácio. E aí diz que todas as vezes que Saul ficava atormentado por aquele espírito maligno, sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, o que é isso? Da parte de Deus, permitido por Deus, porque Deus é Senhor até sobre os demônios, certo? Então, nada acontece fora da soberania de Deus. Então, Deus permitiu, por causa da desobediência, por causa da rebeldia de Saul, Deus permitiu, provavelmente um demônio chegou e pediu permissão, posso possuí-lo? E Deus disse, pode. Então, há uma permissão da parte de Deus, ok? Porque o diabo é servo de Deus. O diabo não está em pé de igualdade com Deus. Alguns crentes colocam o diabo e Deus como se fosse em pé de igualdade, como se os dois estivessem disputando o governo do universo. Essa visão ela é completamente errada. Nós não somos dualistas. É o bem e o mal que estão brigando. Não, não é o bem e o mal que estão brigando. Deus é supremo, Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. E tudo aqui nesse universo está debaixo do governo de Deus. Então o diabo é servo de Deus. Está a serviço de Deus, certo? Só age com a permissão de Deus. Então todas as vezes que esse espírito maligno vinha sobre Saul, atormentava ele, né, gerava muita angústia, aí Davi pegava a harpa, e a harpa é um instrumento musical de cordas, né? A harpa e a lira ela é um pouco menor, a harpa é um pouco maior, mas são instrumentos de cordas que deram origem ao violão. O violão moderno é digamos, filho moderno da harpa, da lira, da cítara. Tanto que a palavra guitarra, que nós falamos hoje, né? Guitarra é a palavra portuguesa, a palavra inglesa, guitar, vem de cítara. Cítara é um instrumento com cordas. E é dessa época aqui. Então Davi pegava o instrumento de cordas e começava a tocar. E a Bíblia diz que quando ele dedilhava, Saul ficava aliviado. Mas temos aqui um elemento espiritual, ok? Porque se Saul estava possesso por um demônio, atormentado por um demônio, será que só tocar um instrumento assim, aleatoriamente, aí o demônio sai? Claro que não. O que nós estamos vendo aqui é que um instrumento musical nas mãos de um servo de Deus, de um homem de Deus como Davi, essa música produzida por Davi era uma música que agradava a Deus, era uma música de adoração, e essa música afetava os demônios que estavam ali, afetava no sentido de afastar. Então não é uma música qualquer, gente, certo? Nós estamos vendo um contexto espiritual onde a música trazia alívio, porque a música era espiritual. Amém? Beleza. Vamos para 1 Samuel 19, 9. Primeira Samuel 19, verso 9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Então, de novo, uma cena bem parecida, mas agora um pouco mais para frente. Davi já tem derrotado Golias. Davi já tinha recebido como prêmio a filha de Saul, Mical, a princesa. E Davi estava lá, naquela sala, vamos imaginar, ou a sala do trono, ou a sala de jantar, do banquete. E Saul estava com uma lança na mão, e Davi estava com um instrumento musical, aqui não diz especificamente qual seria, mas provavelmente a harpa.
E aí Saul tenta encravar a Davi na parede. Verso 10. Porém Davi se desviou do golpe. Indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Então você vê, o rei Saul, possesso por um demônio ou por demônios, espíritos malignos atormentando ele, e ele perseguindo Davi sem um motivo aparente, né? Porque uma pessoa possessa de demônios, até oprimida por demônios, muitas vezes faz coisa que ela não sabe explicar assim, exatamente o que é que ela está fazendo. Então, nós temos aqui o contexto de adoração, instrumento musical e libertação. Vamos para a 2 Reis agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 15. Eu gosto muito desse texto. Aqui é Eliseu, o rei de Israel, quer uma palavra e vai com Josafá, que era o rei de Judá. E aí entram na presença de Eliseu. Verso só um minutinho. Verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe. Eliseu era pauleira mesmo, né? Porque ele está falando aqui de Acabe e de Jezabel. Procura os profetas do seu pai e da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem te daria atenção. Nem te contemplaria. Ora, aí agora vamos para a parte que interessa aqui. Ora, Eliseu dizendo: trazei-me um tangedor. A palavra tangedor é nagã, tocador, dedilhador de cordas, tocador de instrumentos de cordas. Trazei-me um tangedor. Davi era um tangedor, aqui ele está pedindo tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então agora nós temos a conexão. Um músico ungido por Deus, separado por Deus, tocando um instrumento na presença de um profeta, e quando ele tocava, então a palavra profética fluía de Eliseu. Então nós temos agora o que? A conexão entre palavra profética e adoração. Certo? Então vejam, queridos, nós não adoramos só para preencher espaço no culto. A gente não tem o que fazer, aí vamos cantar. A gente tem um programa a cumprir, então vamos cumprir. Não, não é por isso. Nós temos música no culto em forma de adoração através da música, que a adoração pode ser de várias formas, mas nós temos adoração através da música, porque nós cremos que enquanto adoramos, um ambiente está sendo criado para que a palavra flua. Ok? A adoração, claro, em primeiro lugar é para Deus, é vertical, é para satisfazer Deus, é para alegrar o coração de Deus, mas ao mesmo tempo em que estamos ministrando ao Senhor, estamos preparando um ambiente onde a palavra do Senhor pode fluir. Então, há uma conexão entre adoração e palavra profética. Vamos para mais uma referência, a gente já está terminando, tá? Eu vou parar com essas referências aqui. 2 Crônicas 5, 12 a 14. Segundo capítulo de Crônicas, desculpem, 2 Crônicas, capítulo 5,
versos de 12 a 14. Quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé. Linho fino fala de santidade. Linho fino fala dos atos de justiça dos santos. Quando estavam de pé para o oriente do altar, sempre o oriente, porque o oriente é o leste, e do leste o sol nasce, então a gente sempre vê essa conotação do oriente, né? Judá estava voltado para o oriente, e aqui nós temos voltados para o oriente do altar, com símbolos. Símbolos são instrumentos de percussão, alaúdes, instrumento de corda, harpas, instrumento de cordas, com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, instrumento de sopro. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, agora nós temos instrumentos e cântico, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, aqui é o templo de Salomão que está sendo inaugurado. Sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Então nós temos agora a presença de Deus de forma visível em nuvem. Nós chamamos isso aqui de Shekinah. Essa palavra Shekinah não tem no Antigo Testamento, mas ela é raiz da palavra Mishkan. Mishkan significa habitar. Então Shekinah significa a glória que habita, a glória que permanece. Se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Uma outra referência diz que eles não puderam ficar de pé, eles caíram. A presença de Deus era tão forte na inauguração do templo, mas nós temos aqui o quê? Cantores e músicos. Nós temos cânticos, vozes, e nós temos músicos tocando instrumentos de cordas, de percussão e de sopro. E enquanto eles cantavam e tocavam, a nuvem, a Shekinah, a nuvem de Deus, a presença de Deus desceu na inauguração. Ali Deus estava dizendo o quê? Eu estou aprovando o que Salomão acabou de construir. Eu gostei. Aí a presença dele desceu. E eles não puderam ficar de pé. Por quê? Porque a presença de Deus, queridos, é muito, 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 muito. E eu vou passar a noite toda aqui dizendo muito, 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 muito. Superior à carne humana. Diante de Deus, quem pode permanecer em pé? Então, a carne humana, ela é a natureza, né? A composição humana. Nós, como seres humanos, somos frágeis diante de tamanha glória. E eles caíram diante da presença de Deus. Vamos para mais uma referência. 2 Crônicas 20, 21. 2 Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente, olha aí de novo, louvor, marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aqui é o rei Josafá, estava sendo ameaçado por inimigos. Ele convoca o povo para um jejum, ele faz uma santa convocação e o Senhor dá uma ordem: coloque na frente do exército os cantores. É uma loucura aos olhos humanos. Você tem inimigos armados e você coloca cantores na frente do exército. Mas Deus estava dizendo: o louvor subirá primeiro. E quando eles começaram a cantar, Deus pôs emboscadas, os inimigos se autodestruíram. O exército não teve que lutar. Por quê? Porque Deus fez tudo por eles. Mas qual é o segredo aqui? O louvor subiu
Primeiro, enquanto ministramos ao Senhor, o Senhor está agindo de forma invisível ao nosso favor. Amém? E por último agora, a última referência, Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versos 10 a 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi. Isso aqui é muitos anos depois de Davi, e eles ainda estão seguindo as instruções de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então nós temos aqui uma mistura de alegria com saudade, e ambos os grupos louvam a Deus em altas vozes. Então, o povo louva e chora diante do Senhor. Por quê? Porque o templo tinha sido destruído. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Então o templo tinha sido arrasado. Passaram-se 70 anos do cativeiro babilônico. Agora os primeiros cativos são libertos e eles começam a voltar. E os que voltam reconstroem o templo. Mas é claro que não era igual ao templo de Salomão. O templo de Salomão foi uma obra magnífica. E aí os mais antigos que tinham conhecido o templo antigo choram de saudade. E os mais novos que não conheciam choram de alegria. Por quê? Porque era algo que estava acontecendo milagroso da parte de Deus. Então nós terminamos com essa referência, e próxima semana nós continuaremos falando de Davi e o seu tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Mas até aqui, o que é que aprendemos, irmãos? Que o louvor sempre esteve presente na história do povo de Deus. Fique em pé. Então a gente não louva, não canta, não adora hoje por acaso. Nós temos uma herança. Nós temos uma herança que veio do povo de Deus, lá no Antigo Testamento. E os mesmos princípios são aplicados hoje. O louvor, ele pode ser aplicado em contexto de guerra, em contexto de celebração, de alegria. O louvor, ele pode ser no momento que o inimigo está oprimindo, ameaçando. O louvor pode ser num momento de gratidão, como Ana. Ou seja, dependendo do momento, dependendo da circunstância, nós podemos louvar e adorar especificamente. Então nós vamos encerrar agora, né,